Fala pessoal, tudo bem? Então aqui, professor Davi Rocha de novo, e hoje a gente finalmente vai conhecer uma ferramenta poderosa para análise de dados. Hoje a gente vai falar do famoso Pandas. Trabalhar com data frames, né? Para quem faz análise de dados, é comum no seu dia a dia. E para trabalhar com data frames usando o Python, a melhor ferramenta que a gente tem é o Pandas. Ele é essencial para a gente que vai analisar dados, tá bom? Você pode pensar o data frame como uma matriz, só que as suas colunas elas têm nomes e elas podem conter aí dados diferentes, tá? O data frame pode ser visto como uma tabela de uma base de dados e cada linha corresponde a um registro, né? A tabela e cada coluna corresponde a um atributo, né, uma característica desse registro, tá bom? De outra forma, o data frame é como se fosse uma tabela do Excel. As colunas funcionam como chaves do dicionário, como a gente já viu, dicionários, lembra? E as linhas funcionam como listas, tá bom? Então, se você lembra como funciona o dicionário e as listas, a forma de trabalhar com pandas vai facilitar bastante, tá bom? Então, para começar a trabalhar com pandas, aí a gente vai primeiro, né, importar os pacotes que a gente vai usar, as bibliotecas do pandas. Então, eu vou lá, como usar o comando import pandas. Vou colocar um apelido aqui, aspd. Vou importar também o NumPy. Importo NumPy asnp. Hoje é aula de pandas, não vou falar de NumPy, mas eu vou deixar links ali no Moodle para você poder acessar um pouquinho mais sobre o NumPy. Tá? Dá uns links que eu tenho mesmo de coisas que eu fiz com o NumPy. O NumPy é muito importante também conhecer, porque ele é uma ferramenta aí de análise de cálculos, né, de matemática, etc. Tem muitas funções estatísticas também. Então, a primeira coisa é importar esses caras. Tá bom? Importei. Você viu que rodou, ficou verdinho aqui. Tudo beleza até agora, sem problema. Agora sim eu vou usar uma função do NumPy. Como eu apelidei ele como NP, então eu posso colocar np ponto para me trazer as funções que eu preciso aí do NumPy. Né? Eu vou fazer o seguinte, random.seed. O que é isso, né? Aqui eu estou setando uma semente aleatória, tá? Ou seja, por quê? Porque eu vou trabalhar aqui com uma distribuição normal para gerar o meu data frame. Eu quero que os dados comecem com a mesma semente, ou seja, que sempre comece com o mesmo valor. Se você quiser reproduzir tudo que eu estou fazendo aqui, você também seta a mesma semente. Se você não colocar nada, cada vez que você rodar o seu programa aí, você não vai dar um valor diferente. Tá? Então, seta, vou colocar 1 aqui. Então, minha semente aleatória é igual a 1. Então, sempre os meus dados aí que eu gerar usando o random aí, o random n, que a gente vai ver, ele vai me dar a mesma sequência aí, tá bom? Assim você consegue reproduzir os resultados, tá bom? Beleza? Então, do NumPy aí, ó, from NumPy, eu vou pegar o random aí e vou importar um cara específico. A gente tive aula de importar dados, a gente viu uma aula atrás aí como que você importa só o pacote que te interessa. Então aqui eu vou pegar só o randn. Só randn. Só para gerar aí para mim dados aleatórios, tá? Eu vou criar o dataframe aqui na mão, não vou pegar uma base nessas primeiras aulas, vou criar o dataframe, brincar um pouquinho com ele para você manipular um pouquinho o pandas, até para aprender coisas novas aqui também, né? Não se preocupe ainda com essa semente aleatória e também nem com distribuição normal, porque isso você vai ver no próximo curso de estatística, tá? Tá demais o curso. Então vamos lá. Rodei aqui, você viu que ficou verdinho, quer dizer que rodou tudo certinho, né? Então, como que eu crio um data frame aí usando o pandas, né? Primeiro, vamos descer um pouquinho aqui, ó. O que eu preciso, né? Eu tenho uma função data frame em que eu tenho 3 argumentos aí para criar data frame. Os dados, que é o data, index, que é o índice das linhas, e as colunas. Colocando esses três argumentos, eu consigo criar aí um data frame no pandas. Então a gente vai criar o data, o index
e as columns, as colunas, tá bom? O data são dados, pode ser um array do NumPy aí, né? Uma lista do NumPy, pode ser um dicionário, um próprio data frame ou uma lista. O index é um índice de linhas e as colunas é um index também ou um nome de colunas. Então, como a gente vai fazer isso? Eu vou voltar aqui em cima. Então, essa primeira parte que nessa aula aqui, a gente vai criar só o data frame, tá bom? Como que a gente cria então esse cara? Então, eu vou chamar aqui, ó. Primeiro eu vou criar o data, né? Então, data, vou chamar de data igual lá. Data igual a data de dados, tá? Igual a range. Então, eu vou usar a função range_n. E vou dar dois argumentos, das colunas e das linhas. Então, eu quero 5 linhas e 4 colunas. Eu vou dar um data aqui embaixo para a gente poder analisar esse cara, já que você vê o que ele gerou. Então, data. Agora já rodou verdinho, ficou verdinho, beleza. Agora o data, o que ele gerou? Gerou aí um array. Então eu tenho aí 6 linhas, 5 colunas. Desculpa, 5 linhas e 4 colunas, conforme a gente determinou aqui. Eles foram criados de forma aleatória usando a distribuição normal. Se você não setar aqui em cima o seed, cada vez que você rodar esse range_n aqui, ele vai te dar números diferentes conforme uma distribuição normal. Só que eles não vão se repetir. Por isso que eu setei lá em cima. Tá? Tudo bem? Então eu criei o data. A gente já tem. Agora eu vou criar o índice. Vou chamar de índice aqui. O index, né? Vou chamar de índice igual. Vou usar uma coisa bem legal que a gente viu lá. A gente viu o split, né? Quando tinha esses dois strings. Então eu vou fazer o seguinte, ó. A, B, C, D e E. Certo? Eu quero aí 5 colunas, 5 linhas. Eu vou dar aqui, ó, lembra, isso aqui é uma string. Vou dar um ponto split. Se você lembra como funciona o split, o que ele faz? Ele separa de acordo com o argumento que eu coloco no split. Por padrão, ele separa por espaço. Então, quando eu rodar esse índice.split aqui, ele vai me dar um array aí com A, B, C, D. Eu vou mostrar para você. Vou rodar aqui. Olha lá. Então eu tenho aqui uma lista, né? Então o índice é uma lista, tudo bem? Beleza? Eu vou acrescentar aqui um outro linha de código para a gente continuar. Então eu já tenho o índice, tenho dados, tenho índice, agora eu vou fazer as colunas. Então minhas colunas, eu vou fazer a mesma estratégia. Colunas igual a W, X, Y, Z. Dou um ponto split, desculpa. E aí, olha que legal. Ele vai gerar aí para mim as colunas. Tudo bem? Beleza? Se você coloca aí para rodar esse cara aqui, para você verificar, colunas, então eu tenho as linhas, colunas e os dados. Eu posso criar agora o meu data frame. Eu vou chamar ele de df aqui. Tá bom? Então, olha que legal. Olha que show isso aqui. Como que a gente vai criar esse data frame, né? Muito interessante. Agora eu vou usar o pd.dataframe. Tudo bem? Vou colocar agora os dados, né? O data, que é igual o data. Vou colocar agora o índice, o index, que é igual ao índice que eu criei. E vou colocar também agora columns, que eu chamei de colunas. Então eu consigo criar meu primeiro data frame aí, usando aí o ponto data frame aí do Pandas. Se eu rodo isso aqui, ele rodou, beleza. Aí, se eu quiser verificar esse data frame, eu posso usar df.read, que ele me dá aí as primeiras colunas, tá? Por padrão ele dá 5 aí, as primeiras linhas, né? Dá 5 linhas de padrão, tá? Se o dado só tem 5 linhas mesmo, então vai ser ele inteirinho. Então tá aqui meus dados. Se eu colocar aqui sem nada, só o df, vai dar a mesma coisa, porque meus dados têm 5 linhas, tá bom? Vamos deixar df.read aqui. .read aqui, tá bom? Beleza. Então nessa aula a gente criou o data frame, vou parar por aqui.
A gente continua aí na próxima. Obrigado, valeu.